A cultura de vocês, a fé... Porque os nazistas poderiam tirar tudo dos judeus. Sim. Mas jamais conseguiram tirar o quê? O nosso judaísmo. Jamais conseguiram tirar o quê? A sabedoria, o estudo, a nossa fé. O rabino de Tzanz, ele perdeu a esposa e todos os filhos. Quando terminou a guerra, ele olhou para cima e falou, olha, você pode ter tirado tudo de mim, mas a minha fé no Senhor você não vai tirar nunca. Então são esses heróis que deixaram esse legado. Eu não posso me dar o luxo de não vivenciar com amor, com dedicação e com muita paixão o meu judaísmo, porque esses heróis deram a vida para que hoje nós judeus, para que hoje as futuras gerações estejam levantando essa bandeira no século XXI. Eu estive em Israel num lugar que eu comentei com você, que eu fui uma vez... Qual, aquele que você foi expulso? Não, esse eu me expulsei. Eu nunca mais voltaria nesse lugar, mas eu acho que todos deveriam passar por lá, que é o Museu do Holocausto. Muito importante que é muito forte. Esta visita, é muito forte. Meu Deus, eu saí de lá destruído, porque os nazistas tinham o orgulho de sadismo, filmar. Eles filmavam as atrocidades. O sadismo. Eu vi cenas, assim, de uma mulher, por exemplo, com a criança no colo e tá tomando um tiro na cabeça. Eles filmavam isso. Foram aproximadamente 6 milhões de judeus sendo massacrados e mortos. Assassinados simplesmente pelo fato de serem judeus. Olha que loucura, né, rapaz? Negros, homossexuais, ciganos. Você viu a repercussão daquele rapper que lançou a camisa com a suástica? Sim. Ele ia ser o primeiro a morrer pelos nazistas naquela época. O Kanye West, se não me engano. Exato. E assim, o mundo, hoje, uma geração posterior, foi ontem o Holocausto. Foi ontem. Foi ontem. Seus avós viveram isso. Exato. E minha avó tá viva. Imagina. A minha avózinha tá viva. Meu avô, meus 2 avós e minha outra avó já faleceram, mas a minha avó... Que viveu esse período. Que sobreviveu, tá viva. Sobreviveu. Nasceu na Romênia. Imagina. A banalização desse tema me deixa muito triste e preocupado. Triste e preocupado. Porque hoje nós estarmos discutindo como nós podemos combater o antissemitismo. Quer dizer, na nossa geração, isso é lamentável. Isso já deveria ter sido apagado, radicado da sociedade. Mas ele está crescendo cada vez mais, infelizmente. Porque o ser humano, se ele não se nutre espiritualmente, ele se transforma num bicho. Sim. Escravo dos seus instintos e das suas tendências malignas. Sim. É um assunto muito difícil pra gente. Eu, por exemplo, que não vivi, nenhum parente meu viveu isso, e só de você passar pelo Museu do Holocausto e ver aquelas cenas, ver aquela história sendo contada e sentindo de perto, a gente fica arrepiado, a gente fica comovido. E ainda existem comediantes, já teve épocas que alguns comediantes fizeram piadas com relação ao Holocausto. E aí se levanta esse tema, até onde que vai o limite, né, da liberdade de brincar com isso. Eu acho que, por exemplo, brincar com a situação do Holocausto, eu acho que não existe a possibilidade de alguém fazer isso. Eu acho que não cabe isso em situação nenhuma, assim. Porque é um desrespeito à dor do outro. Uma vergonha para a história da humanidade. Você entrou lá no Yad Vashem, você viu lá o acervo, você viu como sistematicamente eles desenharam o extermínio de um povo. E de uma maneira organizada, de uma maneira que eles conscientizaram a população de que eles eram uma raça ariana superior e que essas outras raças inferiores precisam ser extintas, precisam ser exterminadas para que a humanidade seja purificada por intermédio da sua oratória. Olha como a fala tem poder, olha como a comunicação é poderosa para o mal, inclusive. Sim. A força de um discurso fez com que um homem recebesse apoio, chegasse ao poder e implementasse, e de uma maneira aonde ele instituiu esses absurdos, fez o que fez. Criando leis que proibiam o judeu de entrar no parque. Judeus e cachorros são proibidos de entrarem neste parque. Que loucura, né? As lojas dos judeus foram quebradas na Noite dos Cristais.
um dos partidos, que eu não preciso nem falar o nome, sugeriu que não se comprassem produtos israelenses. Foi isso que aconteceu na Alemanha nazista, com as leis de Nuremberg. Boicote aos negócios dos judeus. Quer dizer, o que a Alemanha viveu na década de 30, nós estamos vivendo hoje. É isso que nós precisamos explicar incansavelmente, porque que isso jamais se repete, já está se repetindo. Então a nossa responsabilidade como líderes, comunicadores, educadores, é de explicar o óbvio incansavelmente para as futuras gerações que não tiveram esse contato e que acabam muitas vezes se deixando levar por uma mídia tendenciosa, manipuladora, que distorce. Agora, como explicar um massacre como esse, um extermínio de 6 milhões de judeus? Israel é um país geograficamente pequeno comparado a grandes... O Brasil, por exemplo, é infinitamente maior do que Israel. Tão pequeno, num lugar árido, e ser uma potência tão grande, um povo tão bem-sucedido, um povo rico, e uma potência, uma das maiores potências mundiais é Israel. Daquele tamanho, naquele lugar, depois de tudo que passou e todos os preconceitos que ele sofre. A que se deve a isso, na sua opinião? Uma promessa e uma bênção que Deus fez a Abraão. Abraão foi o primeiro judeu da história da humanidade. Então ele foi testado várias vezes, né? O 10º teste foi o Akedat Yitzhak, o sacrifício. Ele estava disposto a levar o próprio filho. Sim. Que Deus prometeu para ele que é dele que sairá a sua descendência. O filho que ele amava, com a mulher que ele amava, Sará e Meina, a nossa matriarca Sará. E quando ele passa nesse 10º teste, ele se transforma no nosso patriarca. Então teve 9 testes antes daquele ali? Antes desse, foi 9 testes. Por exemplo, quando ele sai de casa, Lech Lechá, você sai da tua terra, da sua parentela, da sua pátria, da casa dos teus pais, para a terra que te mostrarei. Quando chega lá, não tem comida, não tem o que comer, ele nem reclama, não abre um pio. Também foi um teste. Testes atrás de testes, mas esse foi o 10º. Esse teste deu para ele o título de patriarca. Avino, nosso pai. Ele recebe a alma judaica naquele momento. Então, de onde vem a força do povo judeu? Dos testes dos nossos antepassados superados com amor e afinco. Isso transformou a alma, a estrutura espiritual judaica, o DNA espiritual desses pais passaram para nós que somos os seus filhos. Assim como o pai passa características físicas, nossos pais espirituais também nos passaram características espirituais. Força, resiliência, fé, determinação. Tudo isso nós encontramos na vida desses patriarcas, de Abraão, Yitzhak e Yaakov. Então, Israel, por ser a terra que Deus escolheu para que o povo judeu, depois que recebesse a Torá, depois da escravidão do Egito, depois de 49 dias depois da saída do Egito milagrosa, quando nós recebemos a Torá, quando nós afirmamos o nosso compromisso com o Eterno, para o resto das nossas vidas, a terra de Israel foi escolhida como o palácio, o palco, o local apropriado para esse serviço divino, para que esse serviço divino seja implementado. Então, esse lugar, quando o povo judeu se encontra observando os mandamentos divinos, esse lugar, consequentemente, ele vai prosperar de uma maneira única e sobrenatural. E nós encontramos Israel hoje como um país recém-nascido, né? Vai celebrar 77 anos da sua independência. E olha só o nível que chegou em tecnologia, em ciência, em valores, em soluções, é o país das startups. E veja o Brasil, nos seus 500 anos, ainda não chegou nesse patamar.